Uma notícia que está sendo discutida no mundo inteiro. Depois de muitos anos de estudos, um grupo de pesquisadores e parapsicólogos norte-americanos anunciou ter conseguido finalmente identificar os 15 sintomas da reencarnação. Segundo eles, 15 indícios seguros, verdadeiras provas de que uma pessoa já viveu outras vidas, outras encarnações. Esta semana, jornais, revistas e televisões dos Estados Unidos deram o maior destaque à lista dos sintomas da reencarnação e à enorme polêmica que ela já começou a provocar. E atenção, porque são estas, segundo os pesquisadores e parapsicólogos, as 15 evidências de que alguém esteja reencarnando pessoas que viveram dezenas, centenas, milhares de anos atrás. Para eles, basta como prova de uma vida anterior a existência de 5 dos seguintes sintomas. Primeiro, recordar pessoas ou fatos que não tenham qualquer relação com a própria pessoa ou com o resto da família. Segundo, ter alguma habilidade ou talento que sejam completamente diferentes dos que outras pessoas da família têm. Terceiro sintoma, apresentar traços de personalidade inteiramente opostos aos dos pais e irmãos. Quarto, quando criança, fazer com naturalidade e perfeição alguma coisa que jamais alguém tenha ensinado. Quinto, visitar algum lugar onde jamais tenha estado e instintivamente reconhecer alguma coisa de familiar. Sexto, sentir imediata simpatia ou afinidade por uma pessoa que nunca tinha visto antes. Sétimo sintoma da reencarnação, sentir medo ou ter pressentimentos estranhos sem qualquer explicação lógica diante de lugares ou situações novas. Oitavo sintoma, ter algum mal físico como dores de cabeça sem que os médicos consigam encontrar uma explicação razoável. Nono, de repente sentir-se inteiramente desligado das coisas que estão acontecendo, como se a mente estivesse vagando por outros lugares. Décimo, sentir forte atração por fotografias ou cartões postais de um país estrangeiro que jamais tenha visitado. 11º sintoma, ter sonhos que pareçam estar sempre relacionados com o mesmo lugar ou com o mesmo período de tempo. 12º, identificar-se fortemente com alguma pessoa que tenha vivido antes e tentar sempre saber alguma coisa sobre ela. 13º, discutir ou mesmo brigar frequentemente com pessoas da família sem nenhuma razão aparente. 14º, sentir-se triste ou deprimido em certas épocas do ano sem saber exatamente por quê. 15º sintoma da reencarnação, ter a sensação de que, de algum modo, tem alguma missão a cumprir no mundo, alguma coisa de muito bom, de muito importante a fazer na vida. E a polêmica está lançada. Seriam estes realmente os indícios, segundo os pesquisadores e parapsicólogos, verdadeiras provas de que uma pessoa já teve uma vida anterior, de que ela é agora a reencarnação de alguém que morreu muito tempo atrás? No Brasil, o primeiro a discordar de tudo isso é um bispo, Dom Tito Bus, considerado um dos maiores estudiosos em todo o país dos fenômenos paranormais. O repórter Hermano Henning, do Fantástico, foi à cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, para conversar com ele. Dom Tito acha que todas essas situações descritas como sintomas da reencarnação são fatos normais, perfeitamente explicados pela psicologia. Ele diz que a mente humana forma desde a primeira infância uma série de imagens, como se fossem fotografias arquivadas no inconsciente, de coisas ou pessoas que nos agradaram ou desagradaram, que nos deram medo ou prazer. E pelo resto da vida, essas recordações são despertadas por estímulos novos. Assim, é comum sentir afinidade ou antipatia por uma pessoa que nunca vimos antes. E para uma situação que quase todo mundo já viveu, a de ter a impressão de conhecer um lugar sem jamais ter estado ali, Dom Tito tem outra explicação constatada cientificamente. Isto pode provir, por exemplo, do seguinte, que a mãe dele, no tempo da gestação, esteve num lugar semelhante àquele, ou mesmo naquele lugar, ou num outro lugar semelhante, de que ela gostou. E a pessoa, então, durante a vida intrauterina, gravou uma imagem positiva de tal lugar, e por isso guarda simpatia. É a resposta teórica para um caso um tanto teórico, né? O senhor quer dizer que uma pessoa pode ter esse sentido de percepção mesmo antes de nascer?
Exatamente, isso é fora de toda dúvida, e nisso eu, inclusive, assim, sem propriamente procurar isso, já aconteceu de fazer regressão de idade com a pessoa e que, então, até os 50 dias de gestação conseguiu regredir. Depois dos 50 dias, diz, não consigo mais porque praticamente não existo. E depois, então, eu vi que coincide exatamente com aquele momento, quando, conforme a biologia, vai se formando o córtex cerebral da pessoa. Até lá, a pessoa já vai tendo vida psíquica no útero materno. No mundo inteiro, muitos pesquisadores se dedicam hoje a este verdadeiro desafio. Tentar provar a existência da reencarnação usando técnicas respeitadas pela grande maioria dos cientistas. Um deles vive aqui, em Florianópolis, Santa Catarina. É o professor Edgar Schutz, com cursos de parapsicologia em Munique, na Alemanha. Eu contarei numa ordem decrescente até 0. Cada número corresponde a um ano de vida, a lembrança de um ano de vida na sua mente. O professor Schutz tem regularmente visitado escolas e universidades do sul do Brasil, onde faz conferências e realiza pesquisas de regressão mental sob o efeito da hipnose. Ele afirma que no inconsciente das pessoas há milhares de informações que podem ser conhecidas usando esse processo, inclusive fatos de vidas passadas, ou seja, acontecimentos que marcaram a vida das pessoas em outras encarnações. Depois de manter contato direto com cerca de 40 mil pessoas, a maioria universitários, o parapsicólogo selecionou 5 pacientes que ele chama de supersensíveis e autorizou a filmagem da parte final dessas experiências. O professor Schutz conseguiu que esta jovem em estado inconsciente voltasse mentalmente à infância. O processo continua e a paciente volta mais ainda. Agora está na fase de formação, ainda dentro do útero da mãe. Ela chega a tomar a forma de um feto no ventre da mãe. A fase mais impressionante da experiência. O parapsicólogo diz que os pacientes conseguem voltar para além da vida e que as sensações que eles descrevem estão localizadas no inconsciente, mas pertencem a outras encarnações. Esta jovem, por exemplo, teria vivido na Itália há mais de um século. E este homem seria a reencarnação de um outro, que viveu nos Alpes, muitos anos atrás. Como é seu nome? Franz? Importante aqui é frisar que as pessoas, estas pessoas aqui, não estão de fato fingindo. Elas estão reproduzindo um xerox fiel do que o subconsciente, do que o inconsciente tem gravado em forma de lembranças. Verdade ou não, certeza ou incerteza, existem teorias polêmicas. Uma verdade existe. Dentro de 50 anos, mais de 100 milhões de brasileiros terão tido a resposta. Se houve a reencarnação, se não existiu. Existem provas mais palpáveis. O fato, e uma das provas de que elas não estão fingindo, que elas não estão mentindo, é esta, por exemplo. Sua mão, por favor. Se não sente nada, não sente medo, não sente dor. Ela está inconsciente e não está mentindo, senão não suportaria esta dor aqui, que força que pressiona aqui, como dá para notar. Essa dor que não existe, esse bloqueio, prova de que a pessoa não está fingindo. E outra paciente, Zenaide Albino, de 17 anos, é um caso raro, segundo o parapsicólogo. Ele diz que é muito difícil casos de reencarnação de pessoas que tenham vivido no mesmo país, na mesma região. E Zenaide conta que viveu aqui mesmo, em Florianópolis. Ela teria nascido no ano de 1863. Você é solteira ou casada? Você vai casar? Com que idade vai casar? 19. 19 anos. Em que ano estamos que você casa? 1882. 1882. Como é seu nome de casa? Jerusa. Jerusa de quê? Souza. O nome de seu pai? Paulo. Paulo Souza? Sua mãe? Lourdes. Lourdes. Você casou com quem? Roberto. Roberto de quê? Figueiredo. Roberto Figueiredo.
Você casou aqui em Florianópolis na igreja ou fora, civil, religioso, como foi? Na igreja. Como é o nome dessa igreja? Santo Antônio. Uma jovem chamada Jerusa de Souza, que teria vivido em Florianópolis na segunda metade do século passado. Nós resolvemos investigar esse caso, tentar descobrir se Jerusa existiu realmente. Nos cartórios de Florianópolis não existe o registro de nascimento dela. E nenhuma das atuais 56 igrejas da cidade tem o nome de Santo Antônio, a pequena capela no alto de um morro junto ao mar, onde ela teria se casado. Zenaide, que seria a reencarnação de Jerusa, mora em Jaguaruna, no interior do estado, e só tinha ido a Florianópolis uma vez. Por isso, foi difícil percorrer com ela todos os recantos da ilha à procura de algum lugar que pudesse despertar nela qualquer lembrança. Quando eu comecei as minhas pesquisas, eu encontrei vestígios de uma capela... Este é Franklin Cascais, historiador, pesquisador, folclorista e, o que é mais importante, um homem que não acredita em reencarnação. Ele diz que realmente existiu em Florianópolis uma pequena capela num lugar chamado Santo Antônio de Lisboa, mas há muitos anos ela foi derrubada para a construção de uma casa de engenho. Hoje não existe mais, mas existiu uma estrada aqui? Existia a estrada que fazia o acesso a Santo Antônio e Ratonas, né? Os moradores mais antigos só se lembram do engenho, mas alguns já ouviram contar da existência da capela. Quer dizer que essa igreja de Santo Antônio existiu aqui? É, diz que era aqui, eu não alcancei. Mas o senhor viu o pilar dela? E alguém para falar e o pilar eu arranquei. Um pilar. Foi o senhor que destruiu o último pilar da igreja? O último pilar foi eu que desmanchei. Parece incrível, mas exatamente aqui no alto de um morro, perto do mar, existiu uma capela. Foi construída por escravos junto com um pequeno cemitério nas terras de um homem muito rico, chamado Teodoro Dias. E num lugar que ainda tem o nome de Santo Antônio de Lisboa. Esse lugar parece ser familiar para você? Sim, parece. Você se lembra dele de alguma forma, não? Sim, como dizem, me lembrei que onde eu morava antes era num lugar que tinha coqueiros, pedra, um morro, e eu morava embaixo. É como dizem isso aí. E com respeito à igreja que você casou? Sim, a igreja ficava aqui, onde eu casei. Um caso que dá muito o que pensar. Simples coincidência? Mas vem de São Paulo o primeiro apoio aos pesquisadores e parapsicólogos que relacionaram os 15 sintomas da reencarnação. E vem de um homem muito respeitado em todo o Brasil, o psicólogo Flávio Pereira, diretor da Escola Superior de Ciências. Ele acha que é hora de se acabar com os preconceitos, de se passar a estudar o fenômeno da reencarnação em bases científicas, conciliando esse estudo com a neurologia, a genética, a psicologia profunda e a psicanálise. Não se esqueça que a genética provou que no momento em que o óvulo é fecundado, está marcado todo o destino da criatura. A genética, aliás, é uma ciência fatalista. O sexo já está determinado. Se a pessoa vai ser alta ou baixa, o QI básico. Então, e provavelmente até as predisposições a certas doenças. Então, isso está provado hoje na genética dos últimos 50 anos. Então, é preciso que o estudo da reencarnação se concilie com a genética humana. Isso vai ser feito nos próximos 20 anos, na minha opinião. Do ponto de vista prático, em que pode ajudar um indivíduo saber quem ele foi numa outra vida? Pelo que se sabe estatisticamente, são poucas as pessoas que nos últimos anos, em vários lugares do mundo, tiveram acesso a essa informação. Quando são pessoas muito inteligentes, muito cultas, muito maduras e de personalidade muito segura, essas informações podem ser válidas. Mas quando a pessoa não é, a informação pode ser perniciosa. Então, eu acho, opinião pessoal, modesta, que a dificuldade do ser humano, qualquer que seja ele, em obter esta informação, reflete o risco que se tem em conhecer isso. Suponhamos que você conhecesse três encarnações anteriores, e que uma delas não fosse lá grande coisa, como eu, como poderia ter. Então, isso poderia prejudicar o seu atual. E isso não é interessante, não, eu creio que não precisa ser espírita para aceitar que seria contraproducente você ter uma informação desta. Pode ser uma prática perigosa. Pode ser uma prática perigosa. Por isso é que esses inquéritos são feitos com muita parcimônia, com muito cuidado e cercados de um sigilo científico.